Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Conexão Farmácia. E hoje o tema é intolerâncias alimentares. O que você, profissional do varejo farmacêutico, pode fazer para beneficiar, para ajudar o cliente que chega na farmácia com esse tipo de problema. E para falar de um tema tão importante, a gente tem a presença aqui no nosso estúdio do Dr. Vitório Kemp. Dr. Vitório é gastroenterologista especialista aí nesse tipo de assunto. E aqui já quero agradecer bastante a presença do Dr. Vitório, agradecer você ter atendido o nosso convite e estar aqui presente conosco aqui para mais um episódio do Conexão Farmácia, Dr. Vitório. Imagina, Amador, para mim é uma honra esse seu convite. Faço questão de conversar com o pessoal, porque é sempre interessante, né, a gente ter conhecimento. E esse conhecimento até vai agregar para vocês e para onde vocês trabalham também. Nós veremos isso. Bacana, legal. Então, Vitor, a gente vai começar aqui para quem está nos assistindo agora, que são os profissionais que atuam no varejo farmacêutico, nas farmácias, nas drogarias aí de todo o Brasil. Eles recebem no dia a dia, doutor Vitório, uma grande quantidade de pessoas, o doutor sabe muito bem disso, né? A gente tem um número de pessoas muito grande que tem intolerâncias alimentares, né? Então, queria aqui, doutor, que o doutor falasse um pouquinho do que são essas intolerâncias, né? E como é que o profissional que atua lá no varejo farmacêutico pode ajudar esse perfil de pessoa que vai até a loja? Sim, a intolerância é um problema bastante comum nas pessoas, são várias intolerâncias. Esse termo, na verdade, ele quer dizer uma má digestão, que pode ser a falta de uma enzima digestiva ou uma quantidade pequena dela. Pode ser também um problema mediado pelo sistema imune, né? Uma autoagressão que inflama a parede do intestino e com isso ele não faz uma boa digestão. Nós temos, entre as intolerâncias, 4 delas. 2 delas, que nem o glúten, que é bastante falado, e a frutose, que é o açúcar das frutas. Essas 2, elas não são tão comuns. Mas a gente tem outras 2, são bastante comuns, uma delas bem conhecida, que é a intolerância à lactose, que é um problema na digestão do açúcar do leite. Não só do leite, mas dos produtos lácteos também. Então, por exemplo, queijo, o sorvete. Então, isso é intolerância à lactose. E tem uma outra que é muito comum, mas é muito pouco conhecida, que é a intolerância aos carboidratos fermentáveis, ou também conhecida como intolerância à rafinose. Esse tipo de açúcar, ele é muito comum em vegetais, em grãos, uma coisa que está no nosso dia a dia e a gente não sabe. Por exemplo, os gases que se formam com o feijão, quando você come feijão. Isso já é bem conhecido e o nome disso é intolerância aos carboidratos fermentáveis. Bacana, legal, interessante, doutor. Então aqui, o doutor comentou de alguns tipos de intolerância, tem 2 que me chamou bastante atenção, doutor Vitório, que é a lactose e o outro que o doutor comentou, a intolerância a carboidratos fermentáveis. É isso mesmo, né? Isso. Bacana. Vamos separar aí por partes, esses 2 aqui chamou bastante atenção, né, doutor? Vamos separar aqui por partes. Vamos começar falando da intolerância à lactose. Queria que o doutor comentasse um pouquinho mais a respeito deste tipo de intolerância e principalmente para o profissional que está nos vendo agora, que é lá, né, que atua lá na farmácia, na drogaria, o perfil desse tipo de paciente, como é que ele pode ajudar, né, essa pessoa que vem até a loja, como que o profissional do varejo pode beneficiar esse tipo de cliente? Perfeito. Então vamos falar um pouquinho da intolerância à lactose, que ela é bastante comum, né, porque ela é o açúcar do leite e é a fonte principal de energia para o bebê. Aí, depois de uma certa idade, o corpo ele vai diminuindo
né, a quantidade da enzima que faz isso, a enzima digestiva que faz isso, que é a lactase. Então, a pessoa, conforme ela vai se tornando adolescente e adulto, ela vai tendo esse problema que é a intolerância à lactose. As queixas mais comuns são gases, distensão, né? Isso é o que mais comumente elas se queixam. E normalmente elas vão, depois da consulta no médico, aparecer na farmácia com uma receita da enzima lactase. E não é incomum, a gente sabe que muitas dessas pessoas até pedem uma orientação para vocês. Então é interessante que vocês façam essa orientação que eu vou falar agora, porque ela tem um valor prático muito bom. Isso acaba fidelizando esse próprio cliente para vocês e para a farmácia. Embora muitas vezes fala ao contrário, mas quando você ingere a enzima, ela deve ser junto com a primeira porção do alimento, seja sorvete, seja queijo, seja o próprio leite. Por que isso daí? Porque a acidez, quando falam que é para fazer meia hora antes, né, ingerir meia hora antes, ele vai encontrar o estômago com uma acidez muito forte. E a acidez pode danificar a enzima. E isso pode parecer que a enzima não está fazendo efeito. Então, isso é uma coisa muito importante para orientar essas pessoas que podem pedir esse tipo de orientação. A outra é quando a pessoa está há muito tempo, mais de 6 meses, sem realmente nada de leite, queijo, absolutamente nada, a dose deve ser dobrada. Então, em vez de um sachê ou um comprimido, fazer sempre no início 2 sachês ou 2 comprimidos, pelo menos por um mês. Isso daí vai fazer com que a pessoa se sente bem, que não tenha queixa nenhuma, e vai fazer um efeito ótimo para ela, ela vai gostar desse tipo de orientação. Doutor Vitório, tem vários estudos que mostram que o uso de probióticos pode beneficiar a pessoa que tem a intolerância à lactose. Você pode falar um pouquinho sobre esse tema para a gente? Sim, isso é uma realidade. Na verdade, hoje em dia a gente sabe, né, que as bactérias, e não são poucas, que habitam com a gente no nosso intestino, elas têm muito efeito benéfico e uma relação muito estreita com a gente. Então, começaram um estudo, tem vários estudos publicados, mostrando que o uso de probiótico isoladamente, até nas pessoas que têm intolerância à lactose, eles têm efeito sim. Como que é esse efeito? Na verdade, são 2 efeitos, né? Esses probióticos, eles fazem todo o benefício, como proteção do intestino, proteção às infecções, eles mantêm a parede do intestino rígida, uma parede do intestino sólida que impede que bactéria e substâncias atravessam. Então, além de toda essa proteção, esses probióticos, eles também fabricam a enzima lactase. Então, ele tem esses 2 benefícios. É lógico que não é qualquer probiótico que faz isso. Um probiótico que faz toda essa defesa e o que mais produz a lactase é o Lactobacillus acidophilus NCFM. Então, é uma boa alternativa para as pessoas que têm intolerância à lactose. Além de tratar o problema, ele mantém o intestino preservado e saudável. Interessante, doutor. Doutor Vitório, então tem essa cepa, né, de probiótico, então tem associação aqui no Brasil que já vem a enzima lactase junto com o Lactobacillus acidophilus NCFM, que o doutor comentou. A gente pode dizer que esse produto é um produto 2 em 1, doutor? Sim, existe esse produto aqui, é a associação da enzima lactase com esse probiótico.
já tem venda comercial deles. Se você pensar na lactase, é um produto 2 em 1, porque você tem a enzima lactase e a lactase do próprio probiótico. Então, essa pessoa, ela tem uma condição bem melhor para não ter queixa nenhuma usando essa associação. E você até pode pensar em 3 em 1, né? Porque tem 2 lactase e o próprio efeito do probiótico de preservar o intestino. Então, pensando assim, é um 3 em 1, como eram aqueles aparelhos antigamente, né? E é lógico que os mais jovens não vão lembrar, mas os de mais idade lembrarão sim. Então, é um jeito de você garantir, né, que a pessoa fique completamente sem problema, além de ter um intestino também muito saudável. Só que assim, como ele tem probiótico, a gente sabe que o probiótico ele age melhor quando ingerido todo dia. Então, esse é um diferencial bastante interessante. Ah, tá. Esse ponto é importante, doutor, até para quem está nos assistindo. Então, no caso dessa associação, então o ideal seria o uso diário dessa associação da lactase com o Lactobacillus acidófilos, aí o NCFM, né? Na verdade, toda a ingestão de probiótico, para qualquer um deles, tem que ser diária para ele fazer efeito. Excelente. Então, essa associação é particularmente ótima para quem tem intolerância à lactose. Bacana. Então, Vitória, agora voltar naquela outra intolerância, o doutor comentou lá no começo. Fiquei super interessado nela. Eu até já sei qual é. Intolerância à lactose já bem conhecida, né? E tem, o doutor comentou, intolerância a carboidratos fermentáveis, né? O doutor até falou uma palavrinha, FODMAP. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo agora estão bastante curiosas. Pode falar um pouquinho mais sobre essa intolerância, doutor? Se ela é bastante comum, que alimentos que causam ela, né? E como é que o profissional que se depara no dia a dia, né, com um cliente que vem com esse tipo de intolerância, às vezes nem o cliente sabe, né? Como é que ele pode ajudar esse perfil de cliente? Isso. Então, assim, eu sabia que era essa porque ela é muito conhecida, né, popularmente, as mães, todo mundo fala de problemas de gases, e não necessariamente é uma doença tão definida quanto a intolerância à lactose, o glúten, que também dá gases, a intolerância à frutose, que também dá gases. Então, vamos de novo no FODMAPs. FODMAPs, cada letrinha tem um significado. Logo no início, FO, oligosacarídeos fermentáveis. Mas oligosacarídeo é uma palavra bem complicadinha, que é o carboidrato, que é açúcar. Na verdade, 50% da nossa alimentação diária é açúcar, carboidrato. Por exemplo, arroz, feijão, salada, cenoura, tudo isso daí é carboidrato e eles são fundamentais porque eles são alimentos que a carne e a gordura, eles infelizmente não propiciam, que é a fibra. E a fibra é um alimento para o intestino. Ele pode não ser gostoso, mas o intestino funciona bem, funciona melhor, funciona na sua plenitude com fibra. E esses alimentos todos que a gente falou têm fibra. Então, o carboidrato fermentável, o oligosacarídeo fermentável, a rafinose, ela está presente em todos os açúcares, em todos os carboidratos. É que alguns desses alimentos, eles têm maior concentração desse carboidrato rafinose ou dos carboidratos fermentáveis. O nome fermentável já está dizendo isso, né? Fermentação, você produz muito gás. E é essa a queixa predominante desse tipo de pessoa. E vai falar que tem muitos gases, solta muitos gases, que o intestino fica distendido, isso dói. Às vezes ele tem diarreia, outras pessoas, dependendo da sensibilidade, prende o intestino.
Então, como ele está nesse tipo de alimento, esse problema é bastante comum. Mas tem jeito, porque você tirar esse tipo de alimentação é muito ruim para a gente. Você vai ter que substituir por fibras comerciais, que não é barato, você vai ter que substituir as vitaminas comerciais, vai ter que substituir outra fonte de energia. Então, hoje, nós estamos na época de inclusão e não exclusão. Aqui também se aplica isso. Existe uma enzima que ela ajuda na digestão disso daí, que nem outras doenças, como, por exemplo, a intolerância à lactose. Como esses alimentos são muito comuns, é interessante você ter a listinha deles para poder se orientar conforme aqueles que têm mais desse tipo de açúcar, para você fazer uso de enzima. E uma outra coisa importante é que, como é enzima, ela vai digerir basicamente isso daí. Então, por exemplo, a carne, ela não vai resolver todos os problemas digestivos. Se você tem problema digestivo com a carne, é outro tipo de enzima. Se você tem problema com a gordura, é outro tipo de enzima. Então, cada enzima ela vai digerir um grupo de alimento específico. Então, esse serve para o carboidrato fermentáveis, que é bastante comum até. Então, você, assim como eu orientei para a lactase, né, a enzima que digere a lactose, essa também é o mesmo jeito de tomar. Como você tem o comprimido que é mastigável, ele é vendido como comprimido mastigável, deve ser ingerido na primeira porção alimentar. Se você usar o envelope, o pó, ele pode ser que nem um tempero, ele pode ser jogado na salada e ser ingerido junto com a salada, para ter o efeito melhor. Essa história de fazer uso meia hora antes não é bom, porque a enzima, a acidez gástrica, ela pode inutilizar a enzima. Então é sempre junto com a primeira porção alimentar. Doutor Vitório, ouvindo aqui o doutor falar, me corrige se eu estiver errado, tá? Perfeito. Mas essa enzima, então, traz uma liberdade para aquela pessoa que muitas vezes consumia determinado tipo de alimento, ficava mal, às vezes até tomava algum tipo de produto para dar uma remediada ali, por exemplo, uma dimeticona, alguma coisa, e hoje ela não precisa mais fazer isso. Ela consegue, de certa forma, fazer, entre aspas, como se fosse uma prevenção, ela evita esses sintomas. Seria isso, doutor? Ela consome essa enzima junto com o alimento que ela tanto gosta e ela evita esses sintomas tão desagradáveis que o doutor comentou. É mais ou menos isso? Estou correto? Sim, não, está completamente certo o que você falou, é exatamente isso que acontece. Como eu havia falado, né, os oligosacarídeos fermentáveis, carboidratos fermentáveis, a rafinose, ela está praticamente em todos esses alimentos, como verdura, grãos, salada, legumes. Então, ela é muito comum, se bem que cada alimento tem concentração diferente, e a pessoa, ela acaba, com o tempo, identificando qual é o alimento que dá, e ela tira esse alimento. Mesmo gostando, ela tira, por causa que é desagradável, às vezes inconveniente, né? Esse tipo de queixa. Mas o problema é que ela deixa de comer algo que ela gosta, mas ela deixa de comer algo que é extremamente saudável para o intestino. E isso não é bom ao longo do tempo. É lógico, um curto período não tem problema nenhum, mas ao longo do tempo faz falta fibra, as vitaminas e tudo que esse tipo de alimento traz. Então, você está completamente certo. Se a pessoa ela começa a usar a enzima, essa enzima chama-se alfa-galactosidase,
Se ela começa a fazer uso da enzima, ela volta a se alimentar com um tipo de alimento que ela deixou de usar e ela vai ter todos os benefícios para isso. Então, é interessante sempre a pessoa, se ela conseguiu identificar, ela pode aproveitar e usar a enzima. Se ela não conseguiu, aí é sempre interessante uma consulta no médico gastroenterologista. Perfeito, doutor. Doutor Vitor, interessante, eu até anotei aqui, na embalagem do produto, que tem essa enzima alfa-galactosidase, é isso, né? Isso, alfa-galactosidase. Vem escrito, ajuda na digestão de galacto-oligosacarídeos não digeríveis. Parece um negócio bem complexo, doutor. Mas não é complexo, doutor. Essa não é dessa galáxia, esse galacto. Galacto-oligosacarídeos não digeríveis. E é bacana, doutor, até para quem está nos assistindo agora, que vai ver a embalagem do produto, e às vezes o próprio cliente chega na farmácia e pergunta, né? Ou às vezes não assusta, né, com esse nome todo. Queria que o doutor desse uma explicada que, apesar desse nome tão complexo, é algo extremamente simples, né, doutor Vitório? Não, é que assim, às vezes os termos técnicos, né, eles costumam ser bastante estranhos. Esse dessa galáxia aí é um dos estranhos. Mas isso é aquilo que eu já havia comentado com vocês, é o açúcar fermentável, carboidrato fermentável. Mas está com um nome aí bastante difícil até de falar, a gente enrola a língua para falar isso daí. Mas não é nada complexo não, é aquilo, é o simples, é o que a gente comentou aqui algumas vezes. Exatamente, como está lá na caixinha, doutor, é muito importante, né, que o profissional que está nos assistindo agora, né, eventualmente tiver um questionamento do cliente, já sabe que os galacto-oligosacarídeos não digeríveis são nada mais nada menos que os carboidratos não fermentáveis que o doutor explicou muito bem agora anteriormente, né? Perfeito, doutor. Então, doutor, da mesma forma que a gente tem enzima lactase, né, que o doutor comentou, que é para intolerância à lactose, a gente tem enzima alfa-galactosidase, tá certo, né? Que é para intolerância aos carboidratos fermentáveis, né? Ou FODMAPs, né, que o doutor comentou. Então, ele é um suplemento alimentar, né? De certa forma, aí ele é igual à enzima lactase, é muito tranquilo para uma orientação do profissional do varejo farmacêutico lá junto ao cliente, então super tranquilo esse produto, né? Queria que o doutor desse uma reforçada, o doutor até comentou já anteriormente, mas falar um pouquinho principalmente desse produto, da alfa-galactosidase, de formas de uso que tem, né? E de que forma que o profissional poderia orientar, né, essa pessoa que vem até a loja com esse tipo de intolerância. Só esses dois pontos aqui para a gente fechar esse assunto, doutor. Sim, né? É importante isso porque é algo comum. Isso vai ser interessante para você, porque o cliente vai acabar voltando algum dia e ele vai te procurar. E você vira a pessoa que ele confia. Então, esse produto, né, a alfa-galactosidase, ela é uma enzima, ela serve exatamente para o FO, né, o carboidrato fermentável, que tem nessas várias alimentações que a gente já esclareceu, ela não deixa formar os gases, isso que é bom, né? Tudo bem que se você já forma, você pode usar alguns outros produtos que melhoram, mas para que você sofrer com os gases? Porque isso evita a formação de gases. Então você deve fazer assim, existem duas apresentações, um é um comprimido mastigável, que você deve ingerir junto na primeira porção alimentar. Então, por exemplo, o feijão com arroz, o feijão principalmente, o arroz nem tanto, mas na primeira garfada você já ingere esse comprimido, que aí ele vai fazendo efeito enquanto estiver no estômago, tanto ele quanto a comida, né? E evitando a formação dos gases. Se você preferir, por exemplo, o sachê, o envelope, ele é um pó, você usa como se fosse um tempero em cima da salada. Como ele é uma enzima é proteína,
além do pH, por isso que eu falei daquele negócio de ingerir junto, né? A temperatura também influencia. A temperatura menor, que é 20 graus, não tem problema, porque a comida sempre vai estar um pouco acima disso daí. Mas a temperatura alta, acima de 80 graus, ela também pode dar um problema. Para vocês terem ideia, quando a gente está num bandejão, a temperatura que a comida está lá no bandejão é 74 graus. Então ela já é um pouquinho menor. O tempo em que você põe a comida no prato, pega todas as outras tipos de alimentação, pega um líquido para tomar junto, quando você chega na mesa, ela já baixou, por incrível que pareça, baixou bastante. Então você pode jogar por cima do feijão, que é um alimento que tem bastante o óleo sacarídeo, o carboidrato, em cima da alface, do rabanete, do pepino, como se fosse um tempero. Então ele já está misturado com a salada, a hora que você vai comendo, a enzima já vem junto com a salada, e isso é a melhor forma de usar. Porque a própria comida, quando ela chega com enzima, ela mesmo eleva o pH, ou seja, a acidez, ela diminui a acidez e ela não vai ter problema na enzima. Então isso é muito importante para vocês orientarem os seus clientes a hora que eles perguntarem. E isso faz uma diferença brutal, porque senão a enzima às vezes não faz o efeito necessário e eles vão achar que não é boa enzima. E na verdade, tanto para alfa-galactosidase e para lactase, é a mesma orientação. E aí ela vai fazer um efeito excelente, a pessoa fica feliz, sem problema nenhum. Como existe esse problema dos gases, o feijão ele deixou ultimamente de ser tão consumido junto com arroz. Tem gente que só come o arroz. Mas esse costume alimentar brasileiro, se você não sabe, ele é a melhor associação que existe de comida, o arroz com feijão. Porque esse tipo de associação, ele dá, além de bastante proteína, e o tijolinho da proteína, a gente chama aminoácidos, ele praticamente tem todos os aminoácidos necessários para a gente, tem uma porção de vitaminas e sais minerais, e é uma das melhores associações nutricionais e alimentares e de calorias que existe. Então, o feijão deixou de ser um pouco usado justamente por esse problema. E hoje a gente já tem a solução para esse problema. Então a gente pode voltar no velho e bom arroz com feijão. Sensacional. Obrigado, doutor Vitório. Agradeço a sua atenção aqui, deixe o like aqui no vídeo, compartilhe esse material com seus amigos, compartilhe conhecimento. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.